Muito bom dia, pessoal. Aqui quem fala é o professor Gilson de Matemática. E hoje eu vou mostrar para vocês alguns exemplos sobre valor numérico de uma expressão algébrica. Numérico é bem simples, né? Vem de número. E o que seria uma expressão algébrica? É uma expressão que contém letra. Algébrica vem de álgebra, que significa letra. Então aqui esses dois primeiros que eu imprimi são os exemplos do livro, tá? Depois nós vamos passar as páginas para vocês e esses dois primeiros estão no livro. Eu vou explicar esses dois e depois eu vou explicar mais alguns exemplos. Assim vocês terão condição de fazer os exercícios, tá bom? Então vamos lá. Ao substituir as variáveis de uma expressão algébrica por números, variáveis significa que varia. Então são as letras que mudam durante um exercício, tá? No exercício A vale 2, o B vale 7, num outro exercício o A tem um outro valor, então pode ser chamado de variáveis. Ao substituir as variáveis de uma expressão algébrica por números e efetuar as operações indicadas na expressão, obtemos um valor chamado de valor numérico. Por exemplo, se eu falo assim, x mais 2 para x igual a 9. Então, no lugar do x, que é a variável, eu coloco 9. Então, essa expressão x mais 2 será igual a 11, porque 9 mais 2 é igual a 11. É isso que nós vamos fazer aqui. Só que nós temos dois tipos, um que aparece menos vezes, um tipo de exercício que aparece menos vezes, e um tipo de exercício que aparece mais vezes, tá? O livro, ele traz um exemplo de cada. Quais são eles? O tipo de exercício que aparece menos vezes é esse que ele pede para a gente escolher qual número que nós queremos substituir. É isso mesmo, a gente pode escolher por qual número a gente quer substituir. Isso é na menor parte dos casos. Na maior parte dos casos, que é o que os exercícios trazem, ele já dá um número pré-definido. Ó, você vai ter que substituir por esse número, tá? Os terrenos de um loteamento são retangulares e as medidas da largura de cada um deles corresponde a 1/3 da medida do comprimento menos 2. Isso significa que, se a medida do comprimento do terreno é c, olha aí a variável, c de comprimento, a medida da largura é dada por c dividido por 3 menos 2. Por que c dividido por 3 menos 2? Porque ele disse, no início do exercício, que valia 1/3 menos 2. Então, por isso que ficou c sobre 3, ou c dividido por 3, menos 2. Vamos imaginar duas possíveis medidas para o comprimento C do terreno e, em seguida, determinar a medida da largura. Então, esse tipo de exercício, como eu acabei de falar, é na menor parte dos casos, que ele pede para a gente escolher o número que a gente quer substituir. Geralmente já vem pré-determinado. Mas como aqui a gente pode escolher, aqui no livro ele escolheu substituir por 15. Então, no lugar do C, nós vamos colocar o 15 primeiro. Tá bom? Então, vamos escrever essa expressão. C sobre 3 menos 2. No lugar do C, vamos colocar que número? O 15. Vai ficar 15 dividido por 3 menos 2. Como que eu faço essa conta? Muito simples. 15 dividido por 3 dá 5. 5 menos 2, 3. Ou seja, quando esse terreno eu atribuo o valor de 15 ao comprimento, a largura dele fica com 3 metros. Certo? Então, 15 e 3. Agora, vamos escolher um outro valor para a gente substituir. Ele escolheu aqui o 18. A mesma coisa. Substituindo o C por 18, nós teremos a mesma expressão, C sobre 3 menos 2, só que agora no lugar do C não colocaremos mais o 15. C colocaremos o 18. 18 sobre 3 menos 2.
Quanto que é 18 dividido por 3? 18 dividido por 3 dá 6. 6 menos 2, 4. Então, seguindo as condições do exercício, se o comprimento vale 15, a largura valerá 3. Se o comprimento vale 18, a largura valerá 4. Esse é o nosso primeiro exemplo que o exercício traz. Tá? Vamos para o segundo. O primeiro exemplo que o livro traz, né? Vamos para o segundo. Acabou riscando um pouquinho embaixo, mas não tem problema. Vamos lá. Esse exercício, esse exemplo, esse e o próximo que eu vou fazer agora, os dois estão no livro, tá? Considere a expressão raiz quadrada de 9 menos 7 terços vezes y mais x vezes t elevado ao quadrado. Olha quantas variáveis nós temos aí. Vamos obter um valor numérico dela, da expressão, para x igual a 9, y igual a 3 e t igual a 1. O que nós temos aqui? Nós temos uma expressão, tá? Algébrica. Algébrica vem de álgebra, que significa letra. E nós temos 3 letras aqui. O y, o x e o t. E ele já dá um valor pré-determinado. Lembra que eu falei quase agora? Que alguns exemplos ele já fala o valor que ele quer que a gente substitua. Ele quer que a gente substitua o x por 9, o y por 3 e o t por 1. É esses os valores que ele quer que a gente substitua. Então nós vamos fazer o quê? Nós vamos reescrever essa expressão, só que substituindo aonde nós temos letra, vamos substituir por números. Então vai ficar assim. Raiz quadrada de 9 menos 7 terços. Quanto que vale o y? O y vale 3. Toda vez que uma letra está junto com um número, sem sinal entre eles, é uma multiplicação. Mas, quanto que vale o nosso x? Nosso x vale... Aqui o x. X vale 9. Quanto que vale o nosso t? Nosso t vale 1. Tudo isso elevado ao quadrado. Como que eu vou resolver? Tranquilo, tranquilo, não tem problema nenhum. Raiz quadrada de 9, 3, menos 7 vezes 3, 21, dividido por 3, 7. Mais 9 vezes 1 ao quadrado. O que eu resolvo primeiro? Pessoal, a gente sempre resolve a potência e depois essa multiplicação. 1 elevado ao quadrado é 1 vezes 1, que dá 1. 9 vezes 1, 9. Então nós temos 3 menos 7 e o 9. O que eu resolvo primeiro aqui? Quem aparecer primeiro no caso. 3 positivo menos 7, isso vai dar menos 4. Menos 4 mais 9, isso vai dar 5 positivo. Então, o que nós temos aqui? Apenas a obrigação, vamos colocar assim, de substituir as letras por números. Tá? Então, a gente procura, faça com calma, procure com calma. Onde está o t? Onde está o y? O t vale 1, o y vale 3, o x vale... Faça com calma que dá certinho. Não tem erro. Então, esses dois exemplos são os que o livro traz. Vocês vão ler, vão reler, vão ver novamente, tá? Mas eu trouxe mais alguns exemplos aqui para vocês, para ajudar. Trouxe mais 4 exemplos. Então, vamos lá. X ao quadrado mais x menos 7 para x igual a 6. Então, simples. No lugar do x, nós vamos colocar o número 6. Vai ficar 6 ao quadrado mais 6 menos 7. Só substituir. 6 ao quadrado
é 6 vezes 6. Isso dá 36. Mais 6, menos 7. 36 mais 6, 42. 42 menos 7, 35. Ou seja, essa expressão algébrica, quando x vale 6, é igual a 35. Próxima. Raiz quadrada de x menos 5 para x igual a 36. Então, dentro da raiz, vamos colocar o 36. 36 menos 5. Raiz quadrada de 36. Que número vezes ele mesmo dá 36? É o 6. 6 menos 5 igual a 1. Bem tranquilo também. Próximo. X menos 30 dividido por 2 para x igual a 20. Tá? Vou fazer aqui desse lado. No lugar do x, eu coloco o 20. Quanto que é 20 menos 30? Se eu tenho 20 e eu devo 30, eu vou ficar devendo 10. Nossa, professor, como que eu faço agora menos 10 dividido por 2? Simples, regra de sinal. Menos dividido por mais é, quem lembra? Isso mesmo, menos 10 dividido por 2 igual a 5, ou seja, menos 5. Ah, professor, quando eu substituo, vai dar positivo, vai dar negativo, vai dar o quê? Não dá para saber antes de substituir. Eu posso ter a mesma expressão. Se eu substituir aqui por 100, por exemplo, se fosse para x igual a 100, ficaria 100 menos 30, 70, dividido por 2, 35. Então não é a expressão que me diz se o resultado final vai ser positivo ou negativo. É a expressão juntamente por qual número eu vou substituir. Tá bom? E aqui, x mais 7 dividido por x menos 9, para x igual a 9. Então, fica 9 mais 7 dividido por 9 menos 9. Opa, alguém olha aqui e fala, ô professor, mas 9 menos 9 é 0. E 0 no denominador não existe divisão por 0. Muito bem, quem percebeu isso, excelente. Não existe divisão por 0. Então, isso aqui não existe. Não existe um valor numérico para isso aqui. Porque não existe divisão por 0. E 9 menos 9 é 0. Eu posso ter 9 no numerador. No número de cima eu posso. Aqui no denominador eu não posso ter resultado 0. Tá bom? Tudo de bom, até mais, bons estudos. Assista novamente a aula, assista quantas vezes forem necessárias, pratique bastante e depois nós vamos passar para vocês quais serão os exercícios para essa semana, tá bom? Tudo de bom, até mais.